Neste vídeo, vamos entender a equivalência de métodos de reconhecimento. Para isso, vamos considerar uma linguagem L e mostrar que as seguintes afirmativas elas são equivalentes. Para isso, vamos iniciar mostrando que A é equivalente a B. O que isso quer dizer? Quer dizer que se L pode ser reconhecida por pilha vazia estado final, nós podemos construir um autômato que reconheça L por estado final. Então, para isso, vamos mostrar se, então, ou seja, A implica em B. Então, supondo que L pode ser reconhecida por pilha vazia estado final, vamos chamar de M esse autômato de pilha que justamente reconhece por pilha vazia estado final. Então, aqui nessa caixa está ilustrado o autômato M. Então, a partir desse autômato, nós devemos construir um autômato que reconhece por estado final. Então, isso quer dizer que se o novo autômato M', digamos assim, ele chegar ao estado final, acontece que, garantidamente, aquela palavra deve ser reconhecida, independentemente do estado da pilha. Mas vamos raciocinar antes sobre esse autômato M. Então, aqui, suponha que seja o meu autômato M. Então, aqui eu tenho um estado inicial e suponha que eu tenho estados finais, F1 e F2. Bem, o que acontece, por exemplo, se nesse autômato M, saindo do estado inicial com a palavra lambda, em 0 ou mais transições, eu alcanço o estado F1, consumindo a palavra toda e pilha vazia. Então, aqui é um cenário de aceitação, pois esse autômato M ele reconhece por pilha vazia e estado final. E o que acontece se, saindo do estado I, palavra W, lambda, em 0 ou mais transições, eu chego no estado F1, por exemplo, consumindo a palavra toda, mas a minha pilha não está vazia. Então, aqui é um estado de rejeição, onde ele não vai aceitar. Mas observe que esse cenário, em um autômato de pilha que aceita por estado final, seria também um estado de aceitação. Então, nós precisamos de alguma forma adaptar esse autômato para discernir entre as duas condições. Então, vamos pensar. Imagine se, a partir do criasse um novo estado inicial, onde eu chegasse a um cenário em que dele eu iria para o estado inicial de linha, mas eu faria uma transição não consumindo, nada desempilhando, porém empilhando um fundo de pilha, um símbolo F que é aquele artifício que nós vimos anteriormente. E aí, esses estados aqui, eles não mais seriam finais. Eles seriam estados normais. Eu não vou alterar a estrutura, digamos assim, do autômato. Eu só vou transformar esses estados em não mais finais. Mas observe, vamos pensar o que vai ocorrer justamente quando esse autômato M ele finalizar. Então, o que é que vai acontecer nesses dois cenários anteriormente? Vai acontecer que aqui, nós, no caso de cima, nós sairíamos do estado I com W, mas não apenas W. W e F no fundo da pilha. Quem adicionou esse F foi justamente essa transição aqui. Aqui nós temos lambda. Então, aqui eu estou simulando a execução sobre o ponto de vista da máquina M. Em 0 ou mais transições, então o que é que vai acontecer aqui? Qual vai ser a adaptação? Nós vamos chegar em F1, consumindo a palavra toda, porém, o que vai haver na pilha? F. Então, veja que nesse cenário, vai restar na pilha apenas o F. Mas quem seria o F foi justamente essa transição. Ok, vamos guardar essa informação. Vamos agora avaliar esse segundo cenário aqui, que era de rejeição. Então, com isso, nós temos o estado I, W, Fzão, lambda. Em 0 ou mais transições, sobre
a ótica da máquina M, vamos chegar no estado F1, lambda, mas aqui o que é que nós teremos? Nós teremos o conteúdo lambda e o fundo de pilha. Então, o que é que vai acontecer? Para eu transformar esse autômato M em um autômato que reconhece por estado final, o que é que eu vou fazer? Eu vou proceder da seguinte forma. Eu vou criar um novo estado inicial e linha. Esse estado inicial e linha, ele tem o papel de marcar o fundo da pilha. E observe que o único estado que vai ser final vai ser o meu novo estado final, que eu vou chamar F'. E quando é que eu vou me dirigir para esse estado final F'? Quando, ao chegar nesse estado final, eu vou ter qual cenário? Eu vou ter um cenário como esse, que só vai estar na pilha F'. Então aqui eu teria lambda desempilhando F', lambda. Então para todo estado final eu faria isso. Final antigo da máquina M, lambda. E esse estado aqui seria justamente o meu único estado final. Então vamos pensar, por exemplo, o que acontece em uma palavra que não era reconhecida pelo autômato original M. Então aqui nós teríamos um cenário como esse. Iniciaríamos aqui nessa máquina M, nessa configuração, e chegaríamos aqui. Observe que ao chegar em F1, a única transição possível é desempilhando F', mas isso não será possível pois há um conteúdo no topo da pilha alfa que é diferente de F, caracterizando então a rejeição. Mas no cenário onde há aceitação, só uma correção, eu vou colocar aqui W e W' para ficar claro que são palavras diferentes. Então aqui, ao processar W, o que vai acontecer? Eu vou chegar a um estado F1, por exemplo, consumir a palavra toda, mas vai restar F' no topo da pilha. Então eu poderei desempilhar F', chegando então ao único estado final F'. Em outras palavras, eu construí um autômato onde eu garanti que só há um único estado final, F', de modo que eu só alcanço esse estado final F' se garantidamente a máquina M, que é essa máquina anterior, justamente ela aceitar a palavra. E como eu sei isso? Se com a adaptação que nós fizemos, no topo eu encontro F', isso saindo de um estado final. Então, com isso, vamos seguir e ver o segundo exemplo, a segunda equivalência. Então, nessa equivalência, vamos mostrar a implicação B implica em C. Então, com isso, vou criar um novo papel, uma página em branco. Então, se L pode ser reconhecida por estado final, então suponha que essa máquina M é uma máquina M que reconhece por estado final. Então, não importa o conteúdo da pilha, se você tiver consumido a palavra toda, então chegou no estado final, a pilha estando vazia ou não, o que vai acontecer? Vai acontecer que a palavra vai ser reconhecida. Nós devemos criar um autômato que, se a pilha estiver vazia, ele vai reconhecer L unido à palavra vazia. Então, vamos pensar mais uma vez nesse autômato M. Então, aqui eu tenho um autômato M, que ele tem um estado inicial e ele tem vários estados finais. F1, para fins didáticos, vou colocar apenas dois estados finais. O que acontece, por exemplo, I lambda, ou W lambda, suponha que aqui seja um cenário de reconhecimento. Então, nesse cenário de reconhecimento, eu vou chegar no estado final, consumindo a palavra toda, e a pilha pouco me importa, pois o critério de aceitação é estado final. Agora, suponha uma outra palavra, W', que não é reconhecida. Então, eu não chegarei a um estado final. Eu vou estar em um estado E', que esse estado E' não é final. E aqui eu vou ter um conteúdo de pilha beta. Bem, então vamos pensar.
o que acontece se criarmos um novo estado inicial e marcarmos o fundo de pilha? Então vejam, se nós marcarmos o fundo de pilha, o que vai acontecer? Vai acontecer que esses cenários eles vão se refletir em quê? E sobre a ótica dessa máquina M, W, lambda. Então chegaremos à configuração F1, que é final. Aqui consumiremos a palavra toda e o meu conteúdo da pilha seria equivalente a um alfa junto com esse Fzão. E aqui teríamos o cenário I, W', lambda, 0 ou mais passos, chegaríamos a um estado E', que é o mesmo estado anterior. E aqui consumiríamos a palavra toda, por exemplo, e aqui teríamos beta Fzão. Então, observe que no estado de reconhecimento B, que é justamente por estado final, observe que para reconhecer por pilha vazia, nós devemos alterar esse autômato M de modo que a pilha só fique vazia no reconhecimento. Então, justamente, a introdução desse símbolo F vai garantir o quê? Que a pilha não começa vazia. Então, o que vai acontecer é que no cenário de aceitação, nós teremos o quê? Nós teremos que vamos chegar a um estado final e a pilha pode não estar vazia. Por quê? Não vai estar vazia. Por quê? Porque no cenário anterior, onde esse alfa era palavra vazia, aqui seria palavra vazia concatenada com F. A pilha é vazia? Não, não é vazia. Então, se alfa for diferente de palavra vazia, aqui certamente também não será palavra vazia. Então, observe que interessante. A introdução desse F é justamente para garantir que esse autômato M, ele nunca vai chegar numa configuração onde a pilha é vazia, que é um critério de aceitação. Lembrando que consumindo a palavra toda. E então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos simplesmente, a partir desses estados finais, dado que o critério de reconhecimento de M é por estado final, é justamente, se for final e tivermos consumido a palavra toda, simplesmente limpar a pilha. Então, vamos fazer isso. Então, aqui eu tenho a minha máquina M original, que ela tinha um estado inicial I e os estados F1 e F2. Lembrando que no autômato de reconhecimento por pilha vazia não há estados finais. Então aqui nós criaríamos um novo estado inicial e linha, onde aqui eu justamente empilho o símbolo Fzão. E qual é a grande diferença? A partir dos estados finais, lembrando que a aceitação chegou no estado final, eu aceito, então eu farei uma transição lambda, lambda, lambda. Lambda, lambda, lambda. E nesse estado aqui, que o professor Newton colocou de G, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos desempilhar a pilha, limpar a pilha. Então, por exemplo, se esse alfa aqui for diferente de lambda, nós temos que, por exemplo, para todo símbolo, vou colocar para todo símbolo C pertencente ao alfabeto da pilha, nós vamos desempilhar. Então, faríamos uma transição lambda, Czinho, lambda, ou seja, nada consumimos da fita de entrada, desempilhamos C, empilhamos lambda. Então, suponha, o que vai acontecer depois que eu eliminar todos esses alfas, esses caracteres C que estão em alfa? Nós vamos encontrar o fundo de pilha. Então, para isso, nós vamos remover lambda, fundo de pilha, lambda. E com isso nós chegamos ao nosso último estado, que é justamente o estado, resumindo, de onde nós nada fazemos. Então, com isso, esses três passos finais
essa transição e essa última transição serviu justamente para limpar o conteúdo da pilha, garantindo então o cenário de pilha vazia, que é a aceitação no autômato de reconhecimento por pilha vazia. Antes de dar prosseguimento, eu deixo como provocação para que você reflita por que nessa declaração da letra C é L unido à palavra vazia. Então, veja que aqui nós temos L, e aqui ficou explícito L unido à palavra vazia. Deixo isso como provocação. Reflita, tente encontrar a resposta por conta própria. E, por fim, vamos fechar o ciclo da equivalência C implicando em A. Então, se L unido a lambda pode ser reconhecido por pilha vazia, então L pode ser reconhecido por pilha vazia e estado final. Então, essa prova é muito simples. Então, nós devemos provar se C, então A. Então, se C é válido, existe um autômato M que reconhece por pilha vazia. Então, nós sabemos que no reconhecimento por pilha vazia, é como se todo estado ele fosse final. Então, nós vamos construir uma máquina M' que reconhece por pilha vazia estado final. Como? Transformando todo estado em estado final. Então, com isso, nós encerramos essa equivalência dos métodos. Muito obrigado.